Salve, salve, galera esperta! E aí, como é que vocês estão? Um abraço a todos os nossos queridos alunos em todos os rincões de Rondônia. E um abraço também, claro, aos os tentáculos da educação em todos os rincões de Rondônia, nosso professor presencial. Exatamente. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam compreendendo tudo que nós estamos trabalhando aqui de forma bastante didática, que eles possam estar aprendendo e anotando, né, Jorginho? Porque daqui a alguns dias eles estarão fazendo as provas também, né, Jorginho? Para saber o conhecimento adquirido, certo? E a hoje nós vamos falar, né? Desculpa te interromper. Vamos falar de um assunto também importante. Nós estamos falando de hidrografia. Vamos falar sobre hidrografia, que é muito importante para a economia, é muito importante para a vida, é muito importante, inclusive, para gerar energia no Brasil. No entanto, a gente precisa saber quais são elas, não é isso? E isso perpassando pelos conceitos básicos de como é que os conceitos de uma hidrografia, né? Então a aula já começou, Carlinhos. Já começou. Já começou. Então, vamos junto, vamos lá no quadro, meu diretor. Veremos hoje as bacias hidrográficas com seus conceitos. Opa, vamos começar a rabiscar? Os conceitos de hidrografia, os componentes de um rio que faz parte desses conceitos e as principais bacias hidrográficas do Brasil. Quando a gente falar sobre hidrografia, galera, você tem que entender que nós estamos falando sobre o conceito de água na sua forma de rio, de mares, oceanos, lagos, geleiras, a água também do subsolo, porque no subsolo nós vamos ter água, né? Então a hidrografia é um ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, né? E essa hidrografia do nosso Brasil é uma hidrografia imensa, milhares de rios, inclusive nós temos rios de grande proporção e volume de água, né? Então, quando você ouvir a palavra hidrografia, nós estaremos falando sobre as águas, né? O estado líquido que nós temos aqui dentro do nosso planeta. Dentro desse conceito, é importante saber que o planeta Terra, que não deveria ser chamado planeta Terra, né, Jorge? Poderia ser chamado planeta Água. Nós temos 97% de água salgada, 1% de água doce e 2% de água doce congelada. Que interessante isso. Ou seja, a maior parte do planeta, a água é salgada. É isso aí. Né? E o restante 3% é água doce. E dentro desses 3%, água do gelo, né? Água congelada. Agora, sobre essa questão, o interessante é que dentro do 1% de água doce acessível, a gente ainda tem que ver se a água é potável ou não é potável, né? E onde ela está. Porque quando a gente fala que a água doce é acessível, ela pode estar acessível de várias formas, né? Ela pode ser um rio, ela pode estar num lago, ela pode vir em forma de chuva, né? Ela pode estar na atmosfera, ela pode estar nos lençóis freáticos, não é isso? Exatamente. Isso é só 1%. Então, galera, olha só, devemos então ter a consciência da importância de a gente preservar a água. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou lavar a roupa, professor Jorginho, você lava roupa? Opa, lavo bacana, e eu faço de boa, tranquilão, sem problema nenhum. Aí aquela última água que já vai enxaguar, para enxugar, eu guardo ela. Já para lavar a varanda, para lavar a garagem do carro, para lavar passar pano na casa. Então, isso, se as pessoas fizessem, seria interessante, porque é um nível de consciência, né? Consciência ecológica. Consciência ecológica, não é isso? Então, é uma água que já está até temperada ali, está cheirosa, porque colocou amaciante, né? Exato. Então, é uma água que você reaproveita, não é isso? Então, a gente tem que ter esse despertar de consciência, beleza? Certinho. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Outro fator importante, que 3% da água doce distribuídos, nós temos aí água congelada, depósitos subterrâneos, lagos e cursos de água e a umidade do ar, né? Então, você tem aí, dentro dos 3%, olha só que interessante, dentro dos 3% que nós vimos, que falamos aqui,
ele se distribui 71% de água congelada. Depósitos subterrâneos, somente 18%. Lagos e cursos de água, 7%. E a umidade do ar, 4%. Ou seja, esse contexto quer dizer que toda a água que água doce, nem toda ela está disponível para a gente utilizar ou consumir, né? Então, isso é importante saber, tá, galera? Olha outro detalhe interessante também sobre bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica, ela é um curso de água e a área onde ela passa, devido ao relevo, à sua geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seu afluente. Então, portanto, para se formar uma bacia hidrográfica é necessário ter os elementos naturais. Para que surja um rio é necessário ter ou a chuva ou mesmo na sua nascente ser uma mina. Né? Como nós temos exemplos aí, né, de alguns rios que nascem a partir de minas. E aí ele vai ganhando volume de água conforme a grande quantidade de chuva que cai, dependendo da região que ele faça o seu percurso. Ok, galera? Aqui nós temos exemplo de como se divide um rio. Eu acredito que os nossos alunos, né, boa parte dos nossos alunos que espalhados por esse estado de Rondônia, né, Jorginho, eles já conheçam que o rio ele apresenta partes. Como, nós temos aí a nascente. Quando fala nascente é onde o rio nasce. A foz é onde o rio vai desaguar, ou seja, onde ele vai deixar ou findar ou vai desaguar. Ele pode ser num outro rio, pode ser no oceano, pode ser num lago. E o que é o curso? É o caminho que o rio percorre. Ele pode ser um curso superior, médio ou inferior. Eu estou falando da questão do caminho que o rio vai percorrer. Pode ser um caminho longo, curto ou pequeno, tá? Ok, galera? Isso aí é as partes de um rio. Aqui vocês têm exatamente nessa figura como que funciona uma bacia hidrográfica ou um rio. Você vai ter exatamente a nascente, onde o rio nasce, certo? Essa nascente, ela geralmente pode ser de uma pequena mina. Você vai ter o curso, como a gente falou exatamente, o percurso que o rio vai fazer, e ele pode ser de alto, médio ou baixo curso. E onde ele vai desaguar, onde o rio, vamos dizer assim, vai deixar parte das suas águas. Vou citar aqui um exemplo, o exemplo do Rio Madeira. Ele nasce praticamente dentro do estado de Rondônia, mas ele recebe outros rios, o outro rio, que é o Rio Beni, que vem da Bolívia, e ele vai desaguar lá no Amazonas. E o rio Amazonas vai desaguar lá no Oceano Atlântico, né? Então isso aí é uma característica que todo rio vai ter, a sua nascente, o seu curso e sua foz. Só lembrando, né, Carlinhos, que quando a gente fala em alto, médio e baixo curso, a gente está subentendendo que a gente está também falando de relevo. Não é isso? Quando a gente fala no alto madeira, a gente está falando de uma parte que ele ainda está alta, num percurso dele lá perto das proximidades de áreas mais altas. Médio fica entre o baixo e o alto. E quando a gente fala lá no baixo madeira, aí a gente já está falando quando ele já se torna ali mais plano, indo em direção já ao rio Amazonas. Positivo, Jorginho, é isso aí. Então, galera, não se esqueçam desses detalhes sobre as partes do rio. E o rio também ele tem exatamente a sua característica, que é a chamada de jusante e montante. O que é a jusante? A jusante significa que ele está indo em direção aonde ele vai desaguar, ou chamado de foz. E a montante significa que você está indo em direção à nascente do rio, ou seja, contra a corrente. Então, olha só o exemplo que a gente trouxe na imagem para vocês. Jusante, você está descendo o rio. Montante, você está subindo o rio. Então, isso aí é importantíssimo, né, saber sobre essa questão da parte de um rio, tá ok, galera? Todos os rios vão possuir exatamente afluentes e subafluentes. Mas, professor, o que é um afluente? O que é um subafluente? O afluente é aquele pequeno rio que deságua no rio principal, certo? Aqui, por exemplo, no nosso estado de Rondônia, o Rio Madeira, o afluente
mais próximo de nós aqui de Porto Velho é o Candeias, vai desaguar exatamente no Rio Madeira. Então ele é chamado de afluente. Subafluente é aquele nome dado a pequenos rios que desaguam no afluente. E o confluente é aquele termo que define a junção de dois ou mais rios. Então, afluente, subafluente e confluente são, vamos dizer assim, que fazem a rede hidrográfica ou a bacia hidrográfica de um lugar. No caso nosso aqui, nós vamos ter a região amazônica, a bacia amazônica, o rio principal é o rio Amazonas. O rio Madeira é o rio afluente. O rio Candeias, que vai desaguar no rio Madeira, é o subafluente. E aí vai ter outros pequenos rios que podem desaguar no rio Candeias, que vão ser chamados de confluente. Certo, galera? Então anota isso aí, que é importante. Só um adendo, professor Carlinhos. É que quando a gente falou ali, o afluente é o nome do rio dado aos rios pequenos que desaguam no rio principal. O Madeira é um afluente do Amazonas, mas ele não é pequeno. No entanto, diante do Amazonas, ele se torna pequeno. Exato, muito bem. Só lembrando, né? Porque por nível de proporção, se a gente for lá em Urupá e a gente for lá no rio Urupá, aí quando fala que um rio, aí a gente já tem noção de um rio como o Rio Madeira, só que a gente chega lá, é um rio bem pequeno mesmo. Menor. Que é um afluente, né? Um subafluente do Rio Madeira. Positivo, muito bem, Jorgeão, muito bem lembrado esse detalhe. Da questão da proporcionalidade. Né? Exato, importante que isso aí a gente vai comentar também em Geografia de Rondônia. Perfeito. Vamos lá, continuando a nossa aula. Outro detalhe, aí vocês têm exatamente o esquema, né, de como funcionam os afluentes, os subafluentes e o confluente. Né? Dentro desse aspecto que vocês observam da bacia hidrográfica, é importante lembrar do que até agora nós já falamos, que é a questão da nascente, local onde o rio vai brotar, vai nascer, é importante. Ele vai utilizar o seu curso e nesse curso ele pode encontrar o seu afluente ou afluentes, pode ser um ou mais, ou variados mais rios, certo? E são águas que vêm de diversas fontes, geralmente de chuvas ou pequenos rios, e despejam sempre num rio maior. Esse é o afluente. Nós vamos ter o leito, né, o leito principal, que é exatamente a parte do rio, né, vamos dizer assim, o corpo do rio, né? Ele vai ganhar a forma, o tamanho dele. Certo? Nós temos o lençol freático, que é um conjunto, olha só, o lençol freático é um conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo. Nós vamos ter dentro da bacia hidrográfica o divisor de águas, que são linhas divisórias localizadas em áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança no sentido de escoamento das águas da rede hidrográfica. Vamos ter a foz, onde o rio vai desaguar, tá? O fundo de vale, áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. Geralmente a gente chama essas áreas aqui na Amazônia de igarapés, né? Igarapés, áreas inundáveis. E dentro do percurso você vai ter microbacia, subbacia, que são partes que compõem os elementos da rede hidrográfica. Então, para uma bacia hidrográfica, como o exemplo da bacia amazônica ser conhecida, ela vai ter todos esses elementos existentes dentro dela, certo? A afluente, a nascente, lençol freático, o divisor de águas, a foz, o fundo do vale, e aí para compor um elemento ou compor uma bacia hidrográfica. Contexto de regime dos rios. Os regimes dos rios, eles podem ser de 3 tipos. O pluvial, galera, anotem isso aí, é importante, uma palavra diferente. Pluvial quer dizer da chuva. Não confundam pluvial com fluvial. O pluvial é chuva, fluvial é rio. Nival, que é do derretimento das geleiras, certo? E o regime misto, que é o complexo de água de chuvas e do derretimento, né? Que é podemos dizer assim, uma palavrinha nova, pluvio-nival, né? Que vai dar o regime dos rios, tá? Então, todos os rios, eles têm exatamente a sua nascente, a sua ligação,
ligada a um desses elementos ou chamados de regimes, certo? Os principais aspectos da bacia hidrográfica brasileira. Ela possui grande incidência de rios torrenciais, como grande abundância de água e perenes, preponderância de foz dos rios do tipo estuário. As variações fluviais das bacias hidrográficas são de domínio principal do tipo pluvial. Então essas são as características dos nossos rios. Rios de grande volume de água, rios de grandes extensões, rios que desaguam em outros rios e nós temos rios também que desaguam no oceano e também nós temos rios com variações fluviais e também com variações pluviais, certo? Outra característica ainda, predominância de rios com o tipo de drenagem exorreica. Olha só essa palavrinha aqui, galera, exorreica. Quer dizer que são rios que desaguam aonde? No mar. E aí eu abro um parênteses rápido aqui para conhecimento. Nós temos o exemplo do rio Amazonas, que é um rio que deságua exatamente no Oceano Atlântico. Então ele é a sua foz, ou seja, onde ele vai desaguar, é chamado de exorreica ou exorreico, né? Os rios escoam suas águas sobre os planaltos e depressões, formas de relevo, que resultam em um grande potencial hidráulico, reduzido o número de lagos. Nessa questão do potencial hidráulico, a nossa energia hoje gerada em quase todo o território brasileiro é uma energia gerada pelas usinas hidrelétricas que necessitam exatamente de rios que vêm ou têm as suas águas ligadas ao seu escoamento a planaltos, certo? Aqui em Rondônia, nós temos 3 grandes usinas, né? A usina hidrelétrica de Jirau, a de Santo Antônio e a de Samuel, que são usinas que utilizam a fonte da geração, é a hidroeletricidade, quer dizer que é a movimentação da água que passam pelas suas turbinas. As principais bacias hidrográficas brasileiras, nós vamos começar a ver cada uma delas a partir de agora. Nós vamos ter a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Paraguai. Vamos começar a ver agora a principal, uma das maiores bacias hidrográficas. Aqui vocês observam a distribuição exatamente das bacias hidrográficas no território brasileiro. Observe que a maior é a bacia amazônica e vamos ver algumas características dela. Bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, com 7.050.000 quilômetros quadrados, sendo mais da metade localizada no Brasil. Então, se ele está falando que mais da metade está em terras brasileiras, isso também quer dizer que ela vem de outros países, ok? E que países são esses? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. O rio principal é o Amazonas. Tá aí a imagem, né, do imenso rio Amazonas, que por muito tempo pensou-se que extensão era o rio Nilo. Agora está comprovado que o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo, tanto em volume quanto em extensão, ok? Estamos diante aqui, ó, da maior bacia hidrográfica do planeta Terra, ok? Então, olha só, vem lá do rio Maranhão, depois vem, se transforma em rio Solimões, que depois se transforma em rio Amazonas, ok? Tem o Rio Negro, e olha aqui o nosso rio Madeira, vamos mudar aqui a cor, nosso rio Madeira, que vem da Bolívia, não é isso? Entra em Porto Velho, depois vai em direção ao Amazonas e sua foz é no rio Amazonas. Aí nós temos um exemplo dessa bacia hidrográfica, né, Jorginho, do que a gente falou agora há pouco, sobre afluente, subafluente
e confluente. Exatamente. Agora a gente vai ter aí um pequeno filmezinho, fiquem espertos aí, galera. Um filmezinho básico, rapidão, para vocês terem uma melhor noção das coisas que a gente está falando aqui, beleza? Pode jogar aí pra gente aí, diretor, por favor. Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Mais uma vez aqui nós fazendo esta externa, desta vez para falar da hidrosfera. E quando nós falamos na hidrosfera, o grande destaque que nós temos é a água. Nós temos o ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico vai penetrar no solo, lembra da aula de solo? Vai infiltrar, vai escorrer pelo solo, vai para as partes mais baixas, formando assim uma grande bacia hidrográfica. Nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Dá uma conferida aí no mapa que você vai ver a bacia amazônica. O rio que nasce lá na Cordilheira dos Andes, como é o caso do Rio Madeira, que nós estamos à margem dele. E, claro, nós estamos à margem do Madeira, que é um afluente do rio Amazonas. Esse afluente é um dos maiores rios do mundo, mesmo sendo afluente. E quando nós falamos de afluente, o Rio Madeira é um afluente da margem direita do rio Amazonas. Puxa, professor Arimateia, o que é margem direita, margem esquerda? Ótimo! É só você observar aqui, ó. Observe que eu vou dar a volta. Margem esquerda, eu estou descendo no sentido do rio. O rio está escorrendo aqui, ó. Madeira está descendo, ó. Portanto, margem esquerda é a floresta lá. Margem direita é a cidade de Porto Velho. Isso vale para qualquer rio que você vá fazer a localização. Qualquer rio é esse. Você faz o sentido do rio. E detalhe, sentido do rio é sentido montante. Não. É sentido jussante. Já a montante aqui é onde nós vamos ter a hidrelétrica subindo o rio. Toda vez que você estiver descendo o rio, sentido jussante. Está subindo o rio, sentido montante. Portanto, toda a água que cai no estado de Rondônia, eu falei estado de Rondônia, direto ou indiretamente, vai cair dentro do Madeira. O rio Madeira tem uma alimentação. A alimentação é o tipo de água que corre para o rio, que nós chamamos de complexa. Ou seja, é alimentado pela neve que tem lá na Cordilheira dos Andes. Claro que não é muita neve não, tá? Mas ele é alimentado principalmente pelo sistema pluvial. E o que é pluvial, professor Arimateia? Chuva. Nós vamos observar lá no fundo que está tendo uma chuva. Portanto, sistema pluvial é chuva que ocorre aqui no nosso estado, vai alimentar o rio. Esse rio Madeira, ele tem água o ano todo. Portanto, nós vamos chamar ele de rio caudaloso. O rio perene, você que vai dizer aí, rio perene, a floresta amazônica é uma floresta perene, ela é sempre verde. O rio Madeira, ele é um rio perene, ele tem sempre água. E um detalhe, esse rio e esses rios na Amazônia são as principais rodovias que nós vamos ter na Amazônia. Arimateia não é rodovia, é hidrovia. Ótimo, meu filho, ótimo, parabéns pela correção. Hidrovia. Pode ser de grandes embarcações, como vocês podem observarem aqui, tá? Nós estamos aqui no Porto Cainágua, em Porto Velho, onde nós temos transporte de cargas que descem para Manaus. Pode ser de pequenas embarcações, pequenas voadeiras, como nós estamos observando uma lá dentro do rio pequenininho, não dá nem para pegar, tá? Isso é transporte hidroviário. Observe a importância que nós temos. E claro, lá no final do século XIX, início do século XX, foi daqui, ó. Olha aqui, ó, no fundo aqui nós estamos vendo aqui, ó. A grande estrada de ferro Madeira Mamoré começou aqui. Portanto, ela saía daqui, ó, para Guajará-Mirim. As duas cidades que surgiram foram Porto Velho e Guajará-Mirim. E essas duas cidades surgiram com o objetivo de escoar borracha. Portanto, o rio Madeira foi,
o Rio Madeira é e continuará sendo muito importante. O nosso estado tem uma grande rede hidrográfica e essa rede hidrográfica compõe a bacia do Rio Madeira. E esse Rio Madeira compõe a bacia hidrográfica do Amazonas, que compõe a grande bacia hidrográfica, maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia Amazonas. Viu só como é importante? A gente tem mais. Na margem do rio nós temos a grande produção agrícola também, a produção ribeirinha. Isso são todos. Se nós fôssemos falar aqui mais de hidrografia, nós ficáramos aqui dias e dias falando sobre o Madeira. E agora, finalizando no século XXI, o Madeira teve um grande investimento, que foi o ciclo migratório para Rondônia, que foi a construção das hidrelétricas Santo Antônio e Girau. Muito obrigado a todos e seguimos com a nossa aula. Olha só que interessante, rapaz. Olha só, matéria maravilhosa falada por um nosso guru da geografia aqui de Rondônia, um dos maiores professores de geografia, que inclusive trabalhava aqui comigo, Carlinhos. Professor, eu tive a honra de trabalhar com ele, o professor Arimateia. Arimateia, professor topíssimo de geografia. Top de geografia e está gerenciando, está lá na SEDUC gerenciando projetos. E olha só, ele falou uma coisa importante e meio filosófico, né? O Rio Madeira foi, é e continuará sendo muito importante para Rondônia, para as pessoas da Amazônia, não é isso? Importante, então, né, que essa questão do Rio Madeira, ele é um rio de grande volume de água, mas se você comparar em relação ao Amazonas, que é o principal rio da nossa bacia hidrográfica, a bacia amazônica, ele se torna um filhinho, né, em relação ao Amazonas. Assim também como os nossos alunos aí do interior do estado, tem o rio Guaporé, o rio Mamoré, outros rios que fazem parte do contexto amazônico. É isso aí. Então, vamos lá na tela, diretor. Vamos continuar aqui a nossa bacia do Tocantins agora. Com uma área de 800 milhões de quilômetros quadrados, a bacia do rio Tocantins, Araguaia, é a maior bacia hidrográfica inteiramente situada no território brasileiro. 800 mil, 800 mil, me perdoe, é 800 mil. 800 mil quilômetros quadrados. Essa bacia do Tocantins, Araguaia, é interessante que ela é uma bacia que surge, né, tem rios ligados também ao território sul do Brasil, e um pedaço do Nordeste, tá? O rio Tocantins nasce, olha só, na confluência dos rios Maranhão e Paraná em Goiás, enquanto o Araguaia nasce no Mato Grosso, né? Então, ou seja, é um rio ultra-regional, melhor falando, interregional. Quer dizer que ele passa por outras regiões do território brasileiro. Já a bacia, tá? Olha só o exemplo da bacia do Tocantins-Araguaia ali, ó, que interessante. E nesse Tocantins-Araguaia, alguns trechos vão dar exatamente em áreas litorâneas, ali perto da cidade de Belém, né? Então isso é importante vocês saberem também. A bacia do Rio São Francisco, ela nasce exatamente na região de Minas Gerais, na Serra da Canastra, certo? Olha só, interessante. Atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E o Rio São Francisco é o principal curso de água da bacia. Inclusive, né, Jorginho, o Rio São Francisco tem aquela questão da transposição, né? Tão polêmica, né? Tão polêmica nos últimos anos aí, e que ele é a principal rio e a principal bacia para levar água para as regiões mais áridas ali do Nordeste. É a questão da transposição do Rio São Francisco, e que ele possui em torno de 168 afluentes e mais de 2.700 quilômetros de extensão, galera. De grande importância política, econômica e social, principalmente para a região Nordeste. É navegável por em torno de 1.800 quilômetros, desde Pirapora, em Minas Gerais, até a Cachoeira de Paulo Afonso. E aí vocês observam umas belíssimas imagens, né, que se tem do Rio São Francisco. E aí o mapa, né, exatamente da localização de onde ele nasce
e por onde ele percorre, certo, galera? A próxima bacia, a bacia do Rio Paraná, que é um rio que tem 4.100 quilômetros de extensão e suas nascentes na região sudeste, que separa as terras do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, certo? E o Rio Paraná é o principal curso de água, certo, dessa bacia. E muito importante nos seus afluentes, como por exemplo o Rio Grande, Paranaíba, o Tietê, Paranapanema, Iguaçu, entre outros, né, que fazem parte do contexto da bacia do Rio Paraná. E essa bacia, um contexto importantíssimo. Nós temos uma usina binacional, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, galera. Essa usina, né, ela foi construída um consórcio entre o governo brasileiro e o governo paraguaio para gerar energia tanto para ali a região sul, sudeste, parte da região sul e parte da região sudeste, também para o nosso vizinho Paraguai, tá? E é uma das maiores usinas do mundo atualmente, tá? Aí você tem exatamente a imagem aonde que é a bacia do Rio Paraná, ok? Bacia do Rio Paraguai. Consiste no conjunto de todos os recursos hídricos convergindo para a área banhada pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Tem uma área total de 1.100.000 km² e abrange áreas dos estados Mato Grosso do Sul, bem como 3 países vizinhos, Argentina, Paraguai e Bolívia. Está aí a bacia, né, do Paraguai. O Rio Paraguai, ele é o principal rio desse conjunto. Ele nasce em território brasileiro na Chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso, com o nome de Paraguaizinho. Lembrando que volta lá só um instantinho, professor, por gentileza. Só uma pequena observação, é que a Chapada dos Parecis, inclusive, ele se estende até a região de Rondônia. De Rondônia. É isso? E, inclusive, temos um rio que nasce lá, rondoniense, que nasce na Chapada dos Parecis, que é o Iguaporé. Beleza. Vamos lá. E a bacia do Uruguai é formada pelo Rio Uruguai, pelos seus principais afluentes, desaguando no estuário do Rio da Prata, já fora do território brasileiro. Então aí a gente tem a imagem, né, da bacia do Uruguai. Então, galera, nós podemos observar que são muitas bacias hidrográficas com muitos rios importantes para o Brasil, e não só para o Brasil, eles são importantes para outros países. Países esses que estão aqui perto, são os nossos vizinhos, né, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia. Todos esses países estão interligados com as bacias hidrográficas brasileiras, ok? Então, o Rio Uruguai é formado pelo rio Canoas, Pelotas, e serve de divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Faz ainda a fronteira entre Brasil e Argentina e entre Argentina e Uruguai. Deságua no oceano após percorrer 1.400 quilômetros. A região hidrográfica do Uruguai apresenta um grande potencial hidrelétrico, possuindo uma das maiores relações energia por quilômetro quadrado do mundo. Então, a gente vê aí que a bacia do Uruguai, então quer dizer que ela vem de uma região alta, já que é possível fazer hidrelétricas, né? A gente tem aqui uma imagem já da bacia do Uruguai, já aqui mostrando ela no mapa. Ela se encontra principalmente na área da região sul do Brasil. Então, olha só, você pode ver que nesse mapa a gente demonstra aqui que nós temos várias bacias, subbacias hidrográficas que correspondem, que caem, né, nessa bacia do Rio Uruguai, ok? Alguma outra
informação? É interessante falar sobre a questão econômica, né? Nós vimos lá no vídeo do professor Arimatedes citando a questão do uso do rio como uma hidrovia. Interessante que a maior parte dos nossos rios são navegáveis. Utiliza-se muito também para a geração de energia, como foi falado, mas também como meios de áreas de transporte, né, de pessoas, de mercadorias, também que é uma parte importante num contexto econômico também e que interliga regiões do Brasil, né? Então você percebe que a nossa região, principalmente aqui a região amazônica, ela é uma região que, além da BR-364, mas os rios que cortam todo o território, toda a região, são navegáveis e que interligam comunidades ribeirinhas, outras grandes cidades, como por exemplo Porto Velho, fora o avião que dá para ir, né, a chegar até a cidade capital do Amazonas, que é Manaus, pode ir também pelo Rio Madeira, chegando até a capital. Então, a gente está falando de bacias hidrográficas, então a gente também pode subentender que são como ruas, né? Não é isso? Exato. É um meio, é a forma como as pessoas também se locomovem. Inclusive, historicamente, no tempo dos bandeirantes, era o principal meio utilizado para se chegar nessas localidades que, obviamente, naquele momento histórico, né, esse espaço geográfico que não era habitado, e era a forma mais adequada de chegar até aqui era pelos rios. Não é isso? Exato. A outra questão é a questão da produção energética, né? Os nossos alunos viram aí a maior usina hidrelétrica, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é Itaipu, que é uma usina binacional, mas no contexto regional aqui da Amazônia, nós temos também Santo Antônio, Jirau, a usina hidrelétrica de Samuel, que é a primeira usina hidrelétrica construída no estado, e que o Brasil, por sinal, a produção energética baseia-se exatamente na energia hidrelétrica, que é a utilização dos rios para essa produção. Então você já falou aí de transporte, está falando agora de energia elétrica e ainda é fonte de alimento, né? Exato. Para a população, né? Não é isso? Exato, a fonte de alimentos, variadas espécies de peixes, né? Isso. E nativos, e ainda tem a questão que a gente também precisa pensar no contexto geral, que essas bacias hidrográficas, elas são vida. Para isso a gente precisa ter a consciência que a gente precisa preservar. E lembrando, né, que eles viram no gráfico, e só está em 3% da água do planeta. Olha só que interessante, 97% da nossa água é salgada, quase é imprópria para consumo, mas 3% é água doce. E que a gente utiliza, né, para a nossa sobrevivência. 2% está congelado e nós estamos falando de 1% que a gente subdividiu em águas que estão no ar, no subsolo, nos lagos e nos rios. E estou falando só de rios, não é isso? Exatamente. A importância que tem. E lembrar ao aluno que nós somos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Consumindo água, né? Consumindo água que a gente precisa preservar. Exato. Não é isso? Perfeito. Era o que tínhamos para o momento, né, Carlinhos? Perfeito. Até a próxima, galera. Tchau.